E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nathan Albuquerque e nesse canal a gente fala sobre educação financeira. E hoje a gente vai falar da Porto Seguro, uma empresa que valorizou 1.417% nos últimos 16 anos e que deixou um retorno de aproximadamente 19% ao ano. Então vamos pro vídeo. Então, aproveitando que a gente vai falar da Porto Seguro, já segura o dedo no like aí, se inscreve no canal, que a gente está soltando muita análise de empresa aqui e pretende continuar fazendo isso pelos próximos vídeos. Então, se inscreve aí para não perder nada. E deixa um comentário aí se você já é acionista da Porto Seguro, se você investe e o que é que você acha dessa empresa. Então, como sempre, a gente vai conhecer a empresa e eu gosto de começar pela ficha técnica do Fundamentei. Então, vamos lá. A Porto Seguro é a quarta maior companhia seguradora do Brasil atualmente e é líder no segmento de automóvel e residência. Ela está no segmento de listagem do Novo Mercado, que é o maior nível de segmento da B3. Quer dizer que isso vai te dar proteção e segurança? Não, mas é um bom indicador. Tem 100% de tag along, ou seja, se o acionista majoritário decidir vender essa empresa, você tem o direito de vender pelo mesmo preço, o que também é uma segurança a mais. E tem 28% de free float, ou seja, 28% das ações da empresa estão no mercado, estão na bolsa de valores, que também é um indicador bom. Tendo ali no mínimo 25% já é legal. Menos do que isso já começa a ficar complicado. Outro ponto que a gente vê aqui é que o sócio majoritário da Porto Seguro hoje é o Itaú. Então isso também é um bom indicador. Ter um banco, ter um grande banco como o Itaú por trás da empresa ali já é muito interessante. Eu nunca vi banco investir em empresa que não desse certo, que não fosse para ganhar dinheiro. Então isso já é um bom indicador. A Porto Seguro foi fundada em 1997, então ela tem aí aproximadamente uns 24 anos. Tem um valor de mercado hoje de 14 bilhões e meio, então já é uma empresa considerável, não é mais tão pequena assim. E possui atualmente 12.800 funcionários, então dá pra gente ter uma ideia do tamanho da empresa com esses números. Bem, vamos ver aqui alguns destaques operacionais da Porto Seguro nesse trimestre que ela divulga. Eles têm atualmente 11,2 milhões de clientes, tem 34,9 mil corretores independentes, e corretores são as pessoas que vendem os seguros aí, para quem não sabe. Tem 11 mil prestadores de serviços, que são as oficinas ali que consertam os carros, os guinchos, esse tipo de coisa. 10 milhões de atendimentos humanos só no segundo trimestre desse ano. 19 milhões de atendimentos digitais, mais uma vez só nesse trimestre. 523 mil atendimentos de socorro por guincho. Então é papel da seguradora, quando um carro quebra, ir lá e socorrer esse carro e mandar um guincho. Isso faz parte ali do serviço de seguro. Um número importante aqui, 40% dos acionamentos de serviços nesse segundo trimestre foi por WhatsApp. Então isso mostra que a empresa busca inovar por meios digitais, o que é muito importante. E aí embaixo mostra o NPS, né, que está na casa dos 78, 76 para 80, que basicamente é um número de satisfação do cliente, né? Aquela pesquisa ali que a gente sempre responde, de 0 a 10, quanto você indicaria essa empresa para um amigo. Então esse é o NPS, é a satisfação dos clientes e está num número muito bom. Tá, agora vamos ver como é que a Porto Seguro ganha dinheiro, né? Quais são as suas fontes de receita. Bem, basicamente, como eu falei, é uma seguradora. Para quem não sabe como é que funciona uma seguradora, basicamente ela toma para si o risco. Então, ela vai cobrar para, se acontecer alguma coisa, se acontecer algum problema, algum acidente com seu automóvel ou com sua casa, por exemplo, ela vai lá e paga todo o seu prejuízo, ela assume o seu risco, obviamente por um valor. Então esse é o modelo de negócio de uma seguradora, é bem simples, eu acredito que todo mundo conhece, não preciso me aprofundar muito nisso aqui. Mas vamos ver as fontes de receita da Porto Seguro. 51% vem dos seguros de automóveis, que é o principal negócio da Porto Seguro, né? É seguro de automóvel. 16% seguros de demais ramos. 11% financeiras e consórcios de bens, porque hoje a Porto Seguro também faz financiamentos e consórcios, então ela também está nessa área financeira, o que é até comum para seguradoras, a gente vai ver isso depois. 10% seguros e planos de saúde, 7% seguros de pessoas e previdência complementar e 3%, quase 4 aí, 3,9 outros serviços, e a gente também vai ver já que outros serviços são esses. Aqui a gente vai ver mais alguns destaques, alguns números da Porto Seguro, então vamos lá, começando pelas receitas. A receita total aumentou nesse último trimestre 17%,
totalizando 4,9 milhões. E aí a gente vê a parte de seguros, que aumentou 16% nesse último trimestre, totalizando 3,4 milhões. E aí eu quero destacar alguns pontos aqui. Quando a gente fala dessa parte de seguros, não é só o seguro da Porto Seguro em si. Dentro da Porto Seguro existem outras marcas de seguros, como a Azul Seguros, por exemplo, é da Porto Seguro, e ela também vem tentando inovar em algumas áreas, como por exemplo a Blue, o Seguros Blue, que é um seguro por assinatura, onde você faz tudo online, você contrata tudo pela internet e a um custo baixo, é um custo mais acessível. Então é outro meio, é outro produto no meio de seguros que a Porto Seguro vem tentando inovar e vem dando certo. A próxima linha de receita, que é a parte de negócios financeiros, teve um aumento de 21% nesse último trimestre. E como eu falei, nessa parte de produtos financeiros, aí tem cartão de crédito, financiamento, consórcio e outros produtos financeiros que a Porto Seguro trabalha. Na parte de saúde, são os planos de saúde, que a gente já conhece, teve um aumento de 9%. E a parte de serviços, que teve um aumento de 24% recentemente nesse trimestre, apesar de ser uma parcela bem pequena ainda, vem crescendo bastante. E é bem interessante, porque nessa parte de serviços tem vários produtos da Porto Seguro, como por exemplo o Carro Fácil, que é uma assinatura de carros, um aluguel de carros no fim das contas. Então a Porto Seguro também está entrando nesse ramo de aluguel de carros para concorrer aí com as locadoras de veículos. Tem a Porto Faz e a Repara, que são produtos de serviços de assistência, né? Assistência técnica aí para veículos, basicamente, que a Porto Seguro oferece. Tem a Tec Fácil, que é um produto para assinatura de smartphone. É isso mesmo, você aluga um celular, já com seguro, obviamente. É outro produto também da Porto Seguro, muito interessante. E tem a Porto Pet, é um serviço de medicina veterinária para cães e gatos, que a Porto Seguro também está atuando nessa área. Então veja que nessa parte de serviços, apesar de ser uma porcentagem muito pequena da receita da Porto Seguro ainda, coisa de 4%, ela vem tentando diversificar, vem tentando sair só da área de seguros e criar outros nichos, né? Entrar em outros mercados, o que é muito interessante e muito importante, a empresa não ficar dependente de uma fonte de receita só. Sobre o lucro líquido, já a gente vai dar uma aprofundada aqui nos indicadores fundamentalistas, então eu não vou me aprofundar muito aqui nos destaques que fala só desse trimestre. Eu quero fazer uma análise mais profunda, pegar os últimos anos aí e entender melhor. O que eu acho interessante aqui de passar para vocês são os índices, destacando aí o índice combinado. O que é o índice combinado, pessoal? É muito importante para quem vai investir numa seguradora ter uma noção do que é esse índice. E basicamente esse índice é a sinistralidade mais as despesas, ou seja, são todos os sinistros ali que a seguradora tem que pagar, mais as despesas operacionais dela. Então, no final das contas, o índice combinado é basicamente o resultado operacional da empresa. Ou seja, se o índice combinado da Porto Seguro hoje é de 90%, quer dizer que ela teve um resultado operacional aí de aproximadamente 10%, né? Teve uma margem aí de 10% do que entrou. Então é muito importante a gente saber esse índice combinado. E ele tem que ser abaixo de 100, né? Senão a empresa não ganha dinheiro. E o índice da Porto Seguro é de 90%, o índice combinado, o que é um ótimo índice. Em seguradoras americanas, por exemplo, esse índice costuma ser até muito mais alto, quase beirando 100%. E aí você pergunta, tá, mas se o índice está em quase 100%, como é que elas ganham dinheiro? Basicamente aplicando o float. O que seria isso? A seguradora recebe muito dinheiro, tem um fluxo de caixa muito grande. Então, antes de pagar os sinistros e as despesas, eles pegam esse dinheiro e investem ali numa renda fixa, por exemplo, e ganham com esse investimento, com esse dinheiro que fica ali no caixa deles. Então, muitas seguradoras americanas praticamente não ganham dinheiro com a sua operação de seguro, só ganham dinheiro com esse float, com esse investimento de renda fixa que fica ali parado no caixa deles. Então, a Porto Seguro conseguir ter um índice combinado de 90% é um excelente número, um excelente índice. Mostra que eles ainda têm margem para queimar ali se for necessário. E aí, pegando aqui como exemplo, o índice combinado do IRB atualmente, que está passando por esses problemas todos aí que a gente já sabe, para quem investe lá no IRB já está acompanhando, o índice combinado do IRB atualmente está de 128%, por isso que a empresa está dando prejuízo. Mas não vou entrar no assunto aqui do IRB, que não é tema desse vídeo. Só mostrei para a gente ter uma base ali de comparação mesmo. Bem, vamos falar sobre o setor agora e o futuro do setor, né? É um setor perene? É um setor que vocês acham que vai continuar existindo por muito tempo? Deixa aí nos comentários para eu saber. Mas assim, na minha opinião, é um setor muito perene. Os setores mais perenes que existem são os setores de necessidades básicas ali, necessidades fisiológicas, comer e tal, saneamento, esse tipo de coisa. Mas logo acima disso,
vem o setor de segurança, que basicamente é a segunda linha ali na pirâmide de Maslow, né? Então, editor, já deixa aí a pirâmide de Maslow na tela para o pessoal entender o que é, que mostra as necessidades do ser humano e como é que elas vão evoluindo. Então, os setores de finança e de seguros, que é um subsetor aí do setor de finanças, está ali já bem pertinho das necessidades básicas do ser humano. Então, são setores que dificilmente vão ser interrompidos. Então, os clientes que possuem apólices de seguro, seja de automóvel, de residência, de vida, plano de saúde, esse tipo de coisa, dificilmente vão parar de pagar quando tem uma diminuição de renda ali. Então, esse tipo de serviço ele costuma ser prioritário, mesmo quando tem um aperto no orçamento. E falando do setor de seguros em si, falando desse mercado, bem, de janeiro a junho desse ano, ele cresceu 19% aqui no país, já superando o segundo semestre de 2019, que foi antes da pandemia. Já voltou aos números normais. Na verdade, ele nem foi tão abalado assim pela pandemia, como a gente vai ver daqui a pouco. Os lucros da Porto Seguro não sofreram muitas alterações, não. Então, na minha opinião, resumindo, é um setor bem perene sim e que vai continuar existindo por muitos anos. Mas agora vamos falar um pouquinho dos riscos da Porto Seguro e desse setor, desse mercado de seguros. O primeiro risco que eu vejo para uma seguradora é que ela depende muito da sinistralidade. Pode existir um aumento da criminalidade muito grande, por exemplo, em determinada região, e a seguradora pode sofrer com isso. No final do dia, o que define os lucros de uma seguradora é a taxa de sinistralidade. É claro que ela pode usar estatística para calcular bem esse risco e diversas formas, né, que a seguradora usa para isso. Afinal, é o modelo de negócio da seguradora. Mas ainda assim, é algo que é suscetível a fatores externos, que às vezes não está no controle dela. Então, esse é o primeiro risco que eu vejo. O segundo grande risco que eu vejo são danos à imagem e à marca. Por exemplo, vamos supor que a Porto Seguro comece a complicar muito ali na hora de pagar um seguro, que acabe não pagando, que bota aquela cláusulazinha escondida ali, aquelas letras minúsculas que ninguém vê, e chega na hora de pagar ela não paga. Isso pode acabar abalando a imagem da marca. O pessoal pode começar a falar, não vamos fazer seguro da Porto Seguro porque eles não pagam, são complicados, são burocráticos, coisa e tal. E se isso acontecer, já era, né? Depois que a imagem da marca é abalada, para recuperar é muito difícil. E o terceiro risco que eu separei aqui, que eu vejo em uma seguradora, é que ela é muito dependente dos resultados financeiros. Como eu falei antes, muitas vezes a seguradora nem ganha muito dinheiro com o resultado operacional ali dos seguros. Ela ganha mais dinheiro com aquele dinheiro que fica parado em caixa e que ele investe em renda fixa. Então, imagine um cenário que a taxa Selic cai bastante, por exemplo. Isso afeta diretamente os resultados e o lucro da seguradora, entendeu? Então, assim, ela depende bastante disso, do resultado financeiro. E isso pode sim também ser considerado um risco para a gente que pensa em investir nesse tipo de empresa. É bom ficar de olho. Agora, mesmo que a taxa Selic está subindo de volta aqui no Brasil, né, as taxas de juros, eu acredito que vai melhorar os resultados da Porto Seguro, por exemplo. E como sempre, quando eu falo de risco aqui, só a diversificação salva. Então, por mais que seja uma empresa excelente, não vai botar todo o seu dinheiro numa empresa só. Vocês já estão cansados de saber disso aqui, né? Mas agora vamos lá para os indicadores fundamentalistas, né, que é o que a gente gosta de ver no final do dia. Começando por ele, né, a estrela dos indicadores, o lucro, o protagonista. E olha esse gráfico de lucro aí da Porto Seguro. Pandemia não existiu para essa empresa, né? Nem tem ali aquela quedinha no lucro que outras empresas tiveram por causa da pandemia. Então vejam como é uma empresa resiliente, vejam como é um setor perene, né, que não é muito afetado. Como eu falei, é quase um setor essencial. Próximo indicador que a gente olha é a receita. Parece uma rampa de skate, né? Não tem nada aí, não tem... É constantemente crescendo. Então, mais uma vez, ponto para Porto Seguro. Se a gente for olhar aí nos últimos 10 anos, né? Em 2010, a receita estava na casa dos 8, 9 bilhões e hoje está na casa dos 20. Então, dobrou em 10 anos, o que é um número muito bom. Principalmente para essa empresa que não é uma empresa de crescimento tão agressivo. A gente vai ver isso já já quando a gente vê o payout. A margem está atualmente aí na casa dos 9%, 9 a 10%. Veja que bate muito com o índice combinado, como eu falei lá, que é de 90%. A margem fica aí na casa dos 10% aproximadamente, que é uma margem muito legal. Eu acho uma margem bem interessante para uma seguradora, até alta, na verdade. E aqui agora o payout, como eu falei, né, tá na casa aí dos 50%, mais ou menos. Então,
não é uma empresa que é tão agressiva assim de crescimento. É uma empresa que paga dividendos até altos, né? A gente vai olhar aqui, que é o próximo indicador, o dividend yield da Porto Seguro nos últimos 12 meses está em 5,9%, 6%, que é um dividend yield alto para uma empresa que só paga metade ali dos seus lucros, né? Tem um payout de 50%. Resultado muito bom, números muito bons. Tá, agora vamos ver. Se o lucro da Porto Seguro só tem aumentado, como é que está a cotação dela? Como é que está o preço dela atualmente? Se a gente pegar aí nos últimos 6 meses, a Porto Seguro caiu quase 5%, como a gente pode ver nesse gráfico. Então vejam que no curto prazo o mercado é bem irracional, né? A gente sabe que no longo prazo o preço, né, só segue o lucro da empresa. E a gente vai ver isso aqui nesse gráfico. Reparem que se a gente pegar lá desde 2004, entre o lucro e a cotação, vejam que eles andam aí lado a lado. Isso é normal. Cotação segue lucro, então normal. Mas no curto prazo tudo pode acontecer. Então eu estou comprando. E se a gente for olhar aqui o PL da Porto Seguro, tá nas mínimas aí, né, que já esteve, tá na casa dos 8,3. Veja que PL baixo. Se a gente for comparar ele já chegou a bater aí 14, 16 e agora tá em 8. Então, oportunidade boa aí para quem quer entrar que ainda não tem Porto Seguro. Eu acho um excelente momento. Apesar que, pessoal, como eu sempre falo, não gosto de olhar PL, não é um bom indicador. Até porque o que define o preço de uma empresa são as projeções de lucro futuro dela e não do lucro passado. Então é um indicador que pode ser muito distorcido. Então não gosto muito de olhar PL, mas é bom a gente olhar ali só para ver como é que está mesmo. Juntando com outros indicadores pode dar uma noção legal para a gente. Então, para concluir, é uma excelente empresa que eu tenho em carteira. Então, se eu tenho para mim, isso já fala muito sobre a empresa, né? Já fala muito sobre o que eu penso. É uma empresa excelente, que tem ótimos números, tem um lucro crescente, tem uma receita crescente, está num excelente setor, busca inovação, como a gente viu em vários serviços, e não tem dívidas. Eu até esqueci de comentar isso aqui no vídeo, né? Porque não tem gráfico de dívida, não tem nada de números de dívidas, porque ela não tem dívida, zero. A dívida dela até existe uma dívidazinha ali, mas é tão pequena que nem conta como dívida se a gente comparar com o fluxo de caixa que ela gera. Então é normal, muitas seguradoras optam por não ter dívida, né? Já que eles ganham bastante dinheiro dos resultados financeiros, né? Dos investimentos de renda fixa. Então faz muito sentido uma seguradora não ter dívidas, ter uma estrutura de capital aí mais conservadora, né? Mais tranquila. E que eu concordo muito com isso, para mim é um ponto positivo a mais. Então é uma empresa excelente que, como eu falei, já tenho em carteira e que inclusive eu vou aportar nela esse mês, né? Então por isso até que eu tô fazendo aqui a análise para vocês. Mas lembrando, pessoal, que isso aqui não é recomendação de forma alguma, tô falando o que eu faço e espero que isso ajude vocês, mas de forma alguma é uma recomendação de compra ou de venda. E se você estiver procurando outras boas empresas para investir, saiu recentemente o vídeo da análise completa da Renner, que eu já vou deixar aqui para vocês o card para você seguir e montar a sua carteira baseado em outras empresas que eu também considero muito boas para se investir. Então já clica aí, assiste lá o vídeo da Renner e vejo vocês no próximo vídeo. Até o futuro.